Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. A aventura brasileira nas chaves de simples de Roland Garros terminou muito mais cedo do que a gente esperava. Tivemos a histórica classificação de 4 nomes através do qualificatório de um Grand Slam, algo totalmente inédito, porém, na hora da chave principal, faltou sorte de adversários muito fortes e faltou também um pouquinho de experiência. Não dá nada para reclamar das campanhas de Laura Pigossi e do Gustavo Eid. Os dois estiveram muito perto de uma vitória inédita em Grand Slam, aliás, o Eid fazendo seu primeiro Slam da carreira. Os dois deixaram, é verdade, escapar a vitória, mas fizeram muito mais do que a gente podia esperar deles, né? A Laura encarou uma top 20 do ranking, uma jogadora de nível muito mais alto que o dela, foi extremamente competitiva, abriu uma vantagem incrível no quarto set, vocês lembram? 4-0, depois deixou escapar a enorme chance de fazer 5-0 ou pelo menos 5-1, choveu, virou o jogo e ela acabou não se adaptando às novas condições. De qualquer forma, a Laura mostrou como ela consegue enfrentar, como ela consegue ser competitiva, né, diante desses nomes tão fortes do circuito. Isso sempre é um grande exemplo para o tênis brasileiro. Já o Gustavo Eid encarou de frente o Sebastian Baez, especialista em saibro, jogador com títulos de ATP, também com vários slams já na carreira, e o Eid acabou jogando seu primeiro quinto set da carreira, fez 3-2, uma quebra na frente, e aí acabou levando a virada. Mas esses dois realmente não podemos reclamar de nada, acho que eles lutaram muito, fizeram bem mais do que a gente esperava diante dos adversários que eles tinham. Já o Thiago Wild não jogou o seu melhor, claro que a missão dele era muito dura diante do Gael Monfils e da torcida francesa, né? Monfils, obviamente, já não é mais o mesmo jogador que já foi semifinalista em Roland Garros, mas quando ele entra na quadra central, tem aquele apoio da torcida, está num dia inspirado, aliás, teto fechado, então a bola dele andando muito, o Monfils é sempre um adversário de extrema qualidade, ele se diverte jogando tênis e, obviamente, o Wild teria que jogar muito mais do que ele jogou, bem perto do seu melhor tênis possível para tirar mais do que um set. Então, embora o Paranense não tenha jogado o seu melhor tênis, acho que o resultado foi mais ou menos natural. O Thiago Monteiro também, né? Ele demorou demais para entrar em jogo, vale lembrar que ele vinha de uma virose bem exatamente antes do torneio, e talvez por isso ele demorou tanto para jogar bem naqueles 2 primeiros sets, em que o jogo dele escapou, parecia que ele ia levar uma derrota muito, muito rápida para o Kecmanovic. Porém, ele até acabou se recuperando, ganhou um set e no quarto set eu acho que faltou para ele uma adaptação melhor, né? Naquele momento o Sérvio já não estava mais tão confiante, começou a cometer erros, né? Naquela estratégia de ele pegar a bola na subida e colocar o Thiago para correr, mas o Sérvio encurralou bem o canhoto brasileiro, buscando muito o backhand dele. O Felipe Meligeni foi o sexto a entrar em quadra, também eliminado logo na primeira rodada, mas também não podemos colocar nenhum senão a sua participação. Afinal das contas, ele encarou Casper Ruud, o homem que foi finalista das 2 últimas edições de Roland Garros, um jogador extremamente experiente e forte sobre o saibro. E, além de tudo, o Felipe ainda jogou pela primeira vez na Chatrier, né? É uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo é uma situação difícil, porque é um estádio gigante, né? Se você, como ele, nunca entrou lá, nunca sequer conseguido bater bola lá nesses dias anteriores, então, embora seja muito legal e muito importante para o seu currículo, acaba também sendo uma experiência difícil, né? Eu acho até que o Felipe jogou bem, foi agressivo, que é exatamente o que ele tinha que fazer, mas a consistência do Ruud falou mais alto na hora de definição dos sets, realmente quase todos eles bem apertadinhos, né? E a decepção mesmo ficou por conta da Bia Haddad Maia, de novo com extremos altos e baixos, né? Ela fez um primeiro set mais solto contra a Elizabeth Cocciaretto, jogou bem, usou seu forehand angulado de esquerda, ergueu bola quando tinha que fazer, sacou mais ou menos bem. Mas aí, a partir do momento que a italiana mudou a forma de jogar, passou a entrar na quadra, pegar a bola mais na subida e principalmente trocar direções da bola, coisa que a Bia não conseguia fazer, ou não se ateve de que talvez ela tivesse que
trocaram de bola de direção antes da própria italiana. A Bia começou a se perder. A Cocciaretto entrou na quadra, começou a abusar das devoluções, o que ela fez, aliás, muito bem. E aí o terceiro set da Bia foi um pesadelo, né? Com muito pouco ela não levou um pneu, né? Então, uma situação assim, de extremos altos e baixos da Bia. A gente sabia que ela tinha esse peso de defender a semifinal do ano passado, já vindo de resultados não satisfatórios das últimas semanas, mas realmente essa derrota na primeira rodada foi dolorosa. Com a colaboração do jornalista Márcio Arruda, que está lá em Paris, vamos ouvir aí o que é que a Bia tem a nos contar sobre o que aconteceu, e preste bem atenção quando ela fala da parte da pressão que ela própria está colocando em si mesma. Bia, sei que você ainda está com a cabeça quente depois dessa partida que, pelo menos o que eu percebi, também teve muita parte psicológica, tinha muita torcida dos dois lados. Queria que você fizesse uma avaliação desse teu jogo. Bom, acho que primeiro sabia que era um jogo duro, primeira rodada de Grand Slam sempre é um jogo duro. Da minha parte, hoje infelizmente oscilei muito, fui muito irregular e não fui agressiva como eu gostaria, como eu venho sendo nos treinos. Então acho que ficou aprendizado mais uma vez, né? Na verdade, estou me sentindo muito bem nos treinos, estou fazendo muita coisa boa, mas eu estou oscilando bastante, e o tênis é um esporte de muita concentração, de você conseguir manter o alto nível por mais tempo possível, e hoje não foi como eu gostaria, então estou bem decepcionado com o meu jogo. Você falou que está oscilando bastante, que você está rendendo na tua avaliação melhor no treino. Queria que a gente voltasse um pouquinho. Em Roma, havia uma expectativa muito grande por você e você saiu precocemente. Hoje, pelo menos eu acredito que você também tem esse sentimento. Havia uma expectativa, principalmente pelo teu desempenho no ano passado. Existia muita expectativa em cima de você. Sim. E também você saiu precocemente. Sim, eu na verdade eu estou me pressionando, né? Eu estou me pressionando, é uma sensação minha interna, não é uma cobrança externa. Quem joga tênis sabe, né, o que a gente sente, não sou só eu que passo por isso, né? Tem vários jogadores que passam, alguns lidam melhor, outros não tanto. Algumas coisas para alguns é diferente, né? Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu time, a sua mentalidade. Eu tenho plena consciência de que eu estou trabalhando bem no dia a dia, mas que realmente eu não estou conseguindo executar por uma cobrança interna mesmo. Eu estou tendo essa oscilação, que não é o que eu gostaria, mas como eu sempre fiz, né, eu sempre saí de uma semana tentando encontrar qual que é o aprendizado dela, para na próxima ser uma jogadora melhor, ser uma pessoa melhor, né? Então agora não vai ser diferente, não é por resultado ruim que eu deixo de trabalhar. Isso me dá mais força, me dá mais vontade de querer evoluir, de querer melhorar, e sempre foi assim que eu lidei com todas as adversidades assim da minha carreira, né? Então para mim seria muito injusto da minha parte eu baixar a cabeça agora depois de tudo que eu passei, né? Então se tinha motivo para baixar a cabeça, era todos os perrengues e as dificuldades que eu passei. E agora eu tô consciente, tô saudável, que é o mais importante, e isso me traz tranquilidade que eu posso, na próxima semana, tentar de novo, né? Então agora eu vou dar uma respirada e voltar com tudo da melhor forma possível para a grama. Você joga dupla aqui? Não, isso que eu ia te perguntar, última perguntinha. Você fazendo um planejamento para as próximas semanas, o que você já fechou? Você está indo para Wimbledon? Vai fazer algum torneio antes? Sim, eu vou jogar Berlim, Bad Hamburg e Wimbledon. São 2 500 e o Grand Slam. E a princípio o que eu quero é melhorar minha constância nos jogos, né? Mas primeiro agora recuperar meu corpo, minha cabeça, voltar para casa e tentar voltar melhor na grama. Thiago Wilde também concedeu entrevista após a derrota para Gael Monfils, na mesma Chatrier em que ele brilhou no ano passado. Vocês lembram aquela incrível vitória sobre Daniil Medvedev? E, novamente, com a ajuda do Márcio Arruda, nós vamos aí ouvir as impressões do número 1 nacional sobre a sua participação em Roland Garros.
Que análise você faz da partida? No começo um pouco pior, depois uma melhora, o terceiro set começou com uma quebra e depois o que aconteceu? Eu acho que o Gael jogou muito bem. Hoje a gente conseguiu ver um vintage Gael, digamos assim. Acho que por vários momentos eu tive realmente uma oportunidade, ele conseguia um bom ponto, ele me passava de velocidade, ele me passava de físico. Acho que hoje ele jogou um nível realmente acima. Eu não consegui, claramente não consegui apresentar o meu melhor nível, mas como eu disse, isso aconteceu muito por como ele jogou, pela maneira como ele jogou taticamente. E bom, acho que foi uma experiência. Todo jogo numa atmosfera dessa, num estádio desse tamanho, é algo que a gente guarda na memória, é algo que a gente leva para a vida toda. Você estava defendendo muitos pontos aqui, né? Como é que fica o teu planejamento em relação ao ranking para o restante da temporada? Na verdade eu não vejo muito o ranking, eu não acompanho os pontos, enfim, eu gosto de ir torneio a torneio, semana a semana a gente trabalha com prazos curtos, né, que as datas dos torneios fecham de acho que um mês e meio, alguma coisa assim mais ou menos, e enfim, acho que agora eu preciso focar na temporada de grama, né, voltar pra casa, tem dupla aqui ainda, mas enfim, depois me preparar para jogar bem a temporada de grama. Você falou de jogar no estádio cheio, a vibração da torcida. Isso tudo hoje foi contra você, porque você estava jogando com o francês. Como é que isso pesa? Isso realmente influencia? Queria que você falasse um pouco disso. Eu não vejo a torcida como contra, né? Porque eu acho que eles estavam a favor do Gael, não contra mim, porque é um jogador da casa e, bom, eu dei uma entrevista tem alguns dias que eu falei, cara, se não estivesse jogando contra mim, eu mesmo ia torcer pra ele. Então é um ídolo nacional pra eles, eu compararia com o Guga pra nós. O Guga tem 3 grandes lances, mas eu compararia com o Guga pra nós. Então, como eu disse, é uma experiência, é algo que a gente leva na memória pra sua vida. O Thiago Monteiro tinha ganhado dele recentemente. Você chegou a conversar, pediu alguma dica antes do jogo? Tinha alguma... Eu acho que cada jogador trabalha com a sua equipe, né? Ele viaja com o treinador dele, com o preparador físico dele, enfim, com o pessoal dele, eu viajo com o meu. A gente não... Enfim, os jogadores em si não trocam tanta informação, mas os treinadores mesmo. E hoje, eu vejo que assim, quando você está muito solto, o teu jogo começa a funcionar. E aí, de repente, no meio do terceiro set, o Bonfils começou a ganhar um game, depois outro. E como é que ficou a sua cabeça nessa hora? Eu acho que eu joguei um nível de tênis bom. Acho que a minha apresentação não foi ruim, longe disso. Como eu falei, ele jogou um nível altíssimo de tênis. Por poucos momentos eu tive algumas oportunidades, eu acabei conseguindo pegar essas oportunidades inclusive, mas eu joguei o tempo inteiro atrás do placar, justamente pela forma como ele se apresentou, pela forma como ele jogou. Foi, enfim, muito, muito bem. Surpreendentemente bem. Eu não diria surpreendentemente bem, porque ele é um cara que a gente espera que isso vá acontecer, né? Ele tem nível pra isso, eu não sei qual foi o melhor ranking dele, 6, 8, 7 por aí, mas enfim, é um cara que eu cresci assistindo jogar nesse nível, então eu já entrei esperando o melhor dele. A gente nunca entra esperando assim, será que? A gente entra esperando o melhor do nosso adversário, preparado para jogar contra o melhor dele. O melhor dele foi bastante alto hoje. Já saiu a tabela de dupla para você, não? Se eu não me engano, a gente joga quinta-feira. No ano passado você foi uma grande revelação aqui, todo mundo do Brasil certamente hoje estava te assistindo também, né? O que dizer para essas pessoas? Eu queria agradecer a torcida de todo mundo, enfim, tinham vários brasileiros na quadra também. Acho que, como eu falei, eu não vi a torcida contra mim, mas sim a favor deles, são coisas bastante diferentes. E, bom, só queria agradecer a torcida de todo mundo e espero poder voltar no que vem aqui. Como é que foi a sensação de voltar um ano depois para a quadra central, para outro jogo pedreira, mas com um ano a mais de experiência na carreira? Como eu falei, eu acho que todo jogo num estádio desse tamanho é uma coisa que a gente leva pra vida, né? É uma coisa que a gente almeja, que a gente vê desde criança, e eu acho que cada oportunidade é uma coisa isolada. E, bom, acho que, como eu disse, eu consegui desfrutar, apesar da derrota, eu consegui desfrutar de estar nessa quadra, de estar num jogo desse tamanho.
Por fim, esta primeira rodada de Roland Garros também marcou a eventual despedida de Rafael Nadal. Rafa não jogou mal, contra o Sasha Zverev. Ele poderia até ter complicado bem a partida se ele tivesse confirmado o saque e vencido o segundo set. Ele estava conseguindo competir, apesar do saque muito poderoso do alemão, da forma como o Zverev jogou, bastante agressivo, usando paralelas e muito bem com o forehand, que é o seu ponto mais vulnerável. E se a gente olhar bem o Nadal, quando ele retornou ao circuito lá em Barcelona, como ele vem vindo nessa curta temporada de saibro que ele acabou tendo, ele claramente subiu de nível, Ele começou a jogar cada vez melhor e até eu acredito que se ele não tivesse cruzado logo com o Zverev na primeira rodada, tivesse tido um sorteio um pouquinho mais fácil não, mas pelo menos um pouquinho mais palatável, ele talvez tivesse avançado algumas rodadas no torneio, Claro que jamais daria para ele pensar em títulos, pelo menos na minha opinião, porque ainda falta físico para ele, Não sabemos como é que ele conseguiria aguentar uma sequência de jogos exigentes em 3, 4, 5 sets. Acho muito difícil que ele conseguisse, de repente, chegar na segunda semana, mas certamente enfrentar o campeão de Roma, e ainda sobre o teto fechado, que chovia no momento do jogo, não foi a situação mais espetacular. Nadal, vocês viram, ele recusou a dar adeus a Roland Garros, ele deixou ali no ar que ele pode ainda ser que ele tente voltar no que vem, aí depois misturou o assunto de Olimpíadas, mas é por isso tudo que nós temos que ouvir agora a opinião de Dácio Campos sobre Rafael Nadal. A chave de Roland Garros não poderia ter sido mais cruel com o Rafael Nadal. Pegar o Zverev na primeira rodada, meu candidato a conquistar o título, tenista que vem com muita confiança de Roma depois do título, acabou mostrando um Nadal melhor física e tecnicamente, isso é verdade. Ele vem evoluindo bastante. No primeiro set, ele foi muito conservador, deixou as bolas um pouco mais curtas, e isso facilitou para o Zverev, que antecipa muito bem e pega a bola muito bem na subida, pega ela lá no alto. Como ele encurta o tempo, o jogo ficou muito rápido para o Nadal. Curto tempo, menos tempo para o Nadal, e só restou ao espanhol exatamente partir para o ataque no segundo set, que acabou dando certo. Teve ali chance no segundo, poderia, se tivesse conquistado esse segundo set, ter tido um final diferente na partida, mas de qualquer maneira dá para ver que o Nadal hoje em dia no circuito vai ter o mesmo problema do Murray, Você vai ser um jogador mais intermediário e não de chegada, Acho difícil ele conseguir conquistar títulos, porque o mais difícil para a idade dele, quase 38, é a recuperação, e você precisa ganhar muitos jogos para conquistar o título. Então eu acho que eu estava esperando, a torcida do Real Madrid, do Palmeiras e a grande maioria das pessoas estava esperando ele dizer que ia ser o último torneio, até porque logo ali na frente vai ter a Olimpíada, que também vai ser em Paris, e ele certamente vai estar por lá. Mas é difícil para um tenista como ele assumir um compromisso de dizer que não quer mais. Então, se ele se contentar e entender, que ele não vai mais protagonizar o circuito, e vai ser um jogador que vai ter muitas dificuldades desde a primeira rodada, tá tudo certo. De qualquer maneira, é um gênio, o maior vencedor de Roland Garros com 14 títulos, e deu para ver ali na cara dele que ele falou que ele não está 100% certo que ele vai parar. Ele merece todo o respeito. Gênio total, Rafael Nadal. Que Deus o abençoe. É isso aí, minha gente. Roland Garros em andamento, continue apreciando aí, vai vir muita emoção pela frente. Semana que vem o podcast Tênis Brasil está de volta. Obrigado, um abraço e um ótimo Roland Garros para todo mundo. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.